do Antigo Testamento, ela é voltada para Cristo. E veja bem, aqui o nosso Senhor, o irmão Marcos vai falar que o nosso Senhor foi julgado, condenado e crucificado no mesmo dia. E Pilatos lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? É uma pergunta. Se os irmãos for ver bem, a pergunta que ele faz tem um ponto de interrogação. É uma pergunta que ele fez: és tu o rei dos judeus? Então Jesus, até nas suas palavras, ele tinha a sensibilidade de responder com cautela. Muitos pregadores falam que Jesus falou assim: sou eu mesmo. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou: tu que diz isso. E aqui, veja bem, era uma pergunta para ele, para Pilatos, era tipo uma pergunta política. Porque muitos pensavam que Jesus vinha resolver o problema político da nação. Mas quando ele olha para a terra e veja o povo mergulhado em pecado, mergulhado em falha, em transgressões, Jesus ele já começa a ter diante daquele conselho um meio de resgatar aquele povo. E o meio que Jesus tinha era através da sua graça, da sua palavra. Não tinha outro meio. Então veja bem, no momento em que Jesus ele é crucificado, quando é apresentado perante os principais sacerdotes, muitas coisas o acusaram ele. Mas por que acusaram Cristo do que ele devia? Jesus ele é o rei da paz. Ele veio trazer paz, veio trazer vida ao coração humano. Ele veio trazer para o ser humano uma esperança viva e eficaz, para que o ser humano pudesse olhar e se apegar a algo que ele tivesse esperança. Mas hoje o mundo está mergulhado num pecado tão grande. Muitas coisas têm acontecido e o povo deixou de olhar para Cristo. Quando você olha para os homens cada vez mais vão mergulhando num pecado sem volta. Porque a geração de hoje é uma geração que reclama demais, é uma geração, aleluia, que não mede esforço para servir a Deus. É a pior geração que está vivendo em pleno século 21. Porque deixaram de olhar para o Criador. E Jesus, na sua palavra, ele fala que ele veio dar vida e vida com abundância. O irmão leu aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o ser humano ele busca uns caminhos mais excelentes. A Bíblia diz que há caminho para o homem que parece direito. Só parece, mas o final é caminho de morte. E Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas quando morre o justo, Deus se alegra. E o ser humano cada vez mais vai mergulhando num pecado, numa transgressão, na falta de amor. E vai se esquecendo cada vez mais do Criador. Hoje nós estamos em um culto doméstico. Pouco se dá importância para aqueles que o ouvem. O motivo por que Jesus foi sentenciado à morte. Porque ele morreu no nosso lugar. Aleluia! Ele morreu no nosso lugar para que... E veja bem, aqui Jesus sentenciado à morte. E pedia para crucificar. O homem transgride a lei de Deus. E parece que vai mergulhando, mergulhando. Nada, não cobra nada. O homem parece direito. E quando Jesus ele é sentenciado à morte, a Bíblia diz que quando ele chega através do templo que foi rasgado de alto a baixo, o livre acesso para você chegar até Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então quando Pilatos ele... Irmão Maurício, quando Pilatos olha para Cristo, ele responde para a multidão: mal fez esse homem. Você sabe, irmão, quando a primeira coisa que acusa ele é consciente, a primeira coisa que acusa é consciente mais dele. Então Pilatos se viu num momento difícil. Mas que mal fez.
Ele falava, mas a multidão gritava. Não, crucificam. Mas eles não me receberam. Cansar de falar isso. A própria igreja. Aí continua matando o ser humano. Ela ceifando vidas. Mas quando o homem, a mulher de Deus, o consumador da nossa fé, por ser o Pai, ele disse, falou, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas vou enviar a vocês o Espírito dia até a se Jesus era rei ou não. Ah, crucifica ele. Trataram Jesus como ninguém. Crucifica ele. Crucifica ele. Talvez, irmãos, você olha para a situação. Eu costumo dizer o pecado do homem de Deus. Veja bem. E eles voltaram a clamar: crucifica-o. Aleluia. Disso, pudesse. O pensamento do homem é má continuamente. Paulo, quando anda segundo a carne, mas segundo o Espírito,